O tempo de Rodrigo Maia, vulgo Botafogo da lista da Odebrecht, como presidente da Câmara dos Deputados, está acabando. E junto com a presidência vão todas as regalias atribuídas ao cargo, como por exemplo o direito de usar o jatinho da FAB. No dia 1º de fevereiro, ele será substituído por um novo presidente. E não temam, o poste Baleia Rossi, que ele está tentando colocar no lugar dele, não será eleito para a função. Informações dos bastidores da Câmara indicam que o candidato apoiado por Jair Bolsonaro, Arthur Lira, é quem será eleito. Sabemos que ele não é o candidato ideal, na minha humilde opinião, há algumas opções melhores, porém a questão aqui não é quem seria a melhor opção, mas sim quem tem a melhor chance de vencer. E infelizmente um Luiz Felipe de Orleans e Bragança ou Bia Kicis não teriam essa chance. Isso porque a eleição do cargo de presidente da Câmara dos Deputados implica não só em assuntos diretos com o governo, com o Executivo Federal, mas principalmente com diversos cargos que ele vai poder indicar dentro da Câmara dos Deputados. E para quem não sabe, os deputados lá dentro se matam para ter um cargo. Porque ter um cargo de relevância no Congresso significa estar sempre no radar da mídia, né? Sempre estar em evidência. E isso significa que quase que automaticamente uma reeleição. Afinal, tem ainda muito brasileiro que não dá importância para o cargo de deputado e na hora de votar ele acaba escolhendo um nome aí mais conhecido, né, que apareceu na mídia e tudo mais. Bom, então, para a eleição da presidência da Câmara, né, infelizmente depende muito de conchavos, de articulações, alianças internas entre os partidos e tudo mais. O que significa a distribuição desses cargos entre os partidos que compõem a aliança que venceu ou que vai vencer a eleição. E normalmente o partido que detém o maior número de deputados, né, acaba ficando com o maior número de cargos dentro da casa. Bom, Rodrigo Maia é o canalha que deixou caducar diversas medidas do governo Bolsonaro, né? Entre elas, a MP 914, que dispõe sobre o processo de escolha dos dirigentes das universidades federais, a MP 910, que fixa novos critérios para a regularização fundiária de imóveis da União, né? A própria MP do futebol, a MP da carteirinha estudantil gratuita, a MP do 13º salário por Bolsa Família, né, e diversas outras. Eu poderia ficar falando aqui o dia inteiro sobre medidas que o Botafogo deixou caducar, né? E bom, para que você entenda a importância disso, eu vou explicar resumidamente como funciona esse processo, né? Como eu já falei antes, eu vou criar um quadro aqui no canal, né, para explicar justamente questões como essa da administração pública, porque só sabendo como a coisa funciona é que a gente pode apontar o dedo para os culpados certos, né? Pois, sabendo do desconhecimento da estrutura da administração pública pela população em geral, a mídia e a esquerda aproveitam sempre para distorcer as coisas e pôr na conta do governo federal tudo de ruim que acontece no país. Enfim, esse quadro vai se chamar Politicando, né? E eu vou dar um spoiler aqui mais ou menos do como vai funcionar. Veja, o governo federal, né, o executivo federal, que compõe a presidência da República e os seus ministérios, tem a atribuição de executar as medidas, né? Ou seja, aplicar os recursos, né? Arrecadar os impostos, né? E investir eles nos estados e municípios. Bom, não cabe ao executivo criar leis, né? Isso cabe ao legislativo, né? Mas o executivo pode propor leis, medidas provisórias, né? Entenda uma medida provisória como uma lei, né? Uma lei temporária que fica válida por 120 dias. Bom, essa medida, a não ser que ela seja inconstitucional e o judiciário não permita que ela seja lançada, ela entra em vigor na data da sua publicação e a partir dali ela tem validade de 120 dias. E nesse período o Congresso ratifica ou não essa medida provisória, ou seja, o Congresso tem 120 dias e nesses 120 dias eles têm 3 opções. A primeira, ratificar a medida e ela vira uma lei. A segunda, recusar a medida, ou seja, não aprovar e ela perde a validade. Ou a terceira, né, não fazer nada e deixar que ela caduque, né, e consequentemente ela perde a validade depois desse período de 120 dias. Bom, a grande questão é que quem pauta os projetos nas medidas a serem votados é o presidente da casa, né, no caso o Botafogo. E ele não é obrigado a pautar projeto nenhum, né, ele pauta qual ele quiser. E foi assim que o Rodrigo Maia fez para atrapalhar o governo Bolsonaro durante esses 2 últimos anos. Era para nós termos aí diversas medidas aprovadas, mas o Botafogo não quis. E o interessante é que tem gente que comemorou isso, né? Só que eles não percebem que isso não foi ruim para o governo, né? Isso foi ruim para todo mundo.
né? Para os mais pobres, principalmente, porque a medida do 13º Bolsa Família não virou lei porque o Rodrigo Maia simplesmente não quis. Então, pessoal, para finalizar, eu não gosto desse sistema, né? Eu não concordo, não apoio, mas é o que tem para hoje. Todo mundo sabe que eu sou a favor da restauração da monarquia, né? Do nosso glorioso império que um dia fomos. Sou a favor de uma monarquia parlamentarista constitucional, né, onde absurdos como esses que eu citei aqui no vídeo não aconteceriam. Porque no sistema republicano, que é o nosso, nós temos aí 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Né, e a Constituição diz que eles são individuais, autônomos e harmônicos, ou seja, cada um no seu quadrado, sem interferir no do outro. Pergunta, é o que acontece atualmente? Porque diariamente o que eu vejo é a interferência de um poder sobre o outro. E me parece também que há sempre uma prevalência de um sobre o outro, não é? Mas uma monarquia constitucional parlamentarista, nós temos aí a figura de um 4º poder, né? O poder moderador, onde esse sim faz valer a harmonia entre os 3 poderes, né? E garantir que o executivo, representado por um primeiro-ministro, cumpra a sua função sem a interferência dos demais. Assim como garantir que os anseios da sociedade sejam atendidos pelo legislativo. Ou seja, se houver uma lei que a esmagadora maioria da população queira, o legislativo tem que pautá-la, né, e aprová-la se for o caso. Caso contrário, o poder moderador pode dissolver o legislativo, convocar novas eleições para que os novos representantes eleitos possam fazer valer a vontade do povo. Bom, pessoal, esse foi só um resumo, né? Claro que eu pretendo abordar melhor esses temas aqui que eu tratei no vídeo. Foi só mesmo para que você entenda a importância do que está por vir. Compartilhe esse vídeo ao máximo, manda para todo mundo, posta nos grupos de WhatsApp, Telegram e tudo mais, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal. Fortaleça as mídias conservadoras. Fiquem com Deus e até a próxima.